Testando o som. Testando o som. Finalmente, parece que vamos entrar. Tivemos um problema com o som, mas o nosso super técnico, Marcelo, já nos ajudou. Por favor, gostaria que as pessoas que estão no chat pudessem confirmar se de fato já entrou. Todos já estão em ouvir nas condições favoráveis? Confirmando? Todos ouvindo? Podemos dar início à nossa aula? Atrasados? Muito bem, graças a Deus. Agora sim parece que estamos a ouvir. Tudo certo, então vamos arrancar. Atrasados, como eu disse, mas valeu a pena. Olha só, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus e agradecer também a todos que durante a semana tiveram contato por WhatsApp, por e-mail. Nós tivemos um problema técnico aqui no início, mas estamos a usar um microfone auxiliar. E nós queríamos realmente agradecer a Deus, agradecer ao Marcelo, nosso super técnico, agradecer àqueles que interagiram. Muitas pessoas mandaram contatos, pediram para entrar na classe, já temos um grupo bem grande. E eu gostaria de, então, sem mais delongas, como já estamos um pouco atrasados, agradecer a Deus e pedir também que Ele nos ajude. Sabemos que isso também é uma batalha espiritual. O inimigo não quer que nós, na verdade, tenhamos um estudo bíblico aprofundado, não é? Então, esses problemas acontecem. Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos abençoe. Pai, muito obrigada. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada pela nossa primeira aula, por tanto interesse que as pessoas demonstraram. E pedimos também que Tu abençoes a técnica, que não haja problemas, que esse pequeno atraso não desencoraje ninguém. Te louvamos pela vida do Marcelo, um homem de Deus tão prestativo. Pedimos em nome de Jesus que Tu nos abençoe, que aquilo que nós vamos agora estudar faça bem aos nossos corações, que nos edifique como Teu povo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós vamos dar início, portanto, à nossa segunda aula de como estudar a Bíblia sozinhos. Bom, é muito interessante porque, como eu disse, várias pessoas já tiveram um interesse com respostas, tiveram interações e dúvidas, e foi muito interessante mesmo. Eu fiquei muito grata a Deus e quero realmente louvar o Senhor por esse interesse que Ele está despertando no meio do povo dele. Nós temos alunos não só de Florianópolis, não só da PIB, mas também de outros grupos, de outras cidades, até de outras províncias e até de fora do Brasil. Então isso mostra realmente o interesse. Estou muito contente mesmo com isso. Antes da gente passar para a nossa segunda aula propriamente dita, que é o assunto de hoje, que é o método indutivo, eu queria rapidamente só mostrar o que nós já fizemos e o que vamos fazer. Bom, nós tivemos na aula passada uma pequena introdução, onde alguns de vocês já receberam as suas apostilas. Nós vamos mandar a aula. E se você ainda não recebeu, por favor, inscreva-se, mande um WhatsApp, mande uma mensagem e nós vamos então poder participar juntos e eu tenho certeza que vai ser muito bom. A aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente com esse assunto que é o método indutivo. E a partir da próxima aula nós vamos estudar as técnicas de como estudar uma passagem específica, um trecho da Palavra de Deus. Depois o biográfico, vida de pessoas, temas e por último nós vamos estudar livro por inteiro. Então esse é o nosso roteiro, é para aí que nós vamos. Fazendo um pequeno resumo para ajudar as pessoas que não assistiram, embora que a primeira aula está gravada no nosso canal, você pode
assistir com calma tudo que está lá, mas só queria refrescar a memória de quem esteve conosco. Nós trabalhamos um pouco acerca dos benefícios que o estudo bíblico pessoal, individual, sozinho, traz para a vida do seu estudante. Falamos dos benefícios e destacamos, acima de tudo, que a pessoa fica mais madura na fé. Ela é capaz de estudar sozinha, não depender eternamente que alguém lhe ensine a Bíblia, mas sozinha vai descobrir os tesouros escondidos. Vai também ter a oportunidade de perceber quando um ensino é falso. Nós mencionamos a necessidade de vários instrumentos ou ferramentas. Por exemplo, nós mencionamos a necessidade que cada pessoa tenha um caderno onde ela vai registrar os seus estudos. Nem tudo vai ficar na nossa memória. Nós falamos sobre a necessidade de ter uma boa Bíblia de estudo, mas não só, pode ter Bíblias com versões diferentes para comparar quando houver dificuldade. Nós falamos também, baseado naquele texto de 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, que nós não podemos ficar envergonhados. Às vezes temos tanto tempo de vida cristã e nós não sabemos manejar a palavra de Deus. Curiosamente, das pessoas que já se inscreveram, eu fiz uma estatística e a grande maioria, são pessoas maduras na fé. Nós temos até o momento talvez 5 ou 6 pessoas que são novos crentes, mas a grande maioria já tem muitos anos de vida cristã, são pessoas adultas, maduras, e muitas delas, quando responderam a pergunta que eu fiz no final da aula, sobre qual é a sua maior dificuldade, muitas delas ainda apresentam dificuldades, como estudar a Bíblia, dificuldades também no que diz respeito a ter um método, a saber como fazer, a dedicar um tempo e ter disciplina para o seu estudo bíblico. Então é muito importante essa cadeira, como nós já dissemos até aqui. Nós falamos um pouco do propósito, que o propósito é obedecer a palavra, não somente conhecer, encher a nossa cabeça de informações, não é só memorizar textos. E é muito interessante, observe na sua apostila, porque houve um pequeno erro de digitação, já mandei uma nova versão para os novos, mas quando nós mencionamos que o propósito é obedecer e não conhecer, mencionamos o texto de Tiago 1:5, aliás, 1:22 e digitei 5:22, então corrija na sua apostila. Bom, falamos sobre as 5 formas através dos dedos das mãos, lembram disso? Como é que a palavra de Deus pode agir na nossa vida? Ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na palavra. Algumas pessoas falaram das suas dificuldades de meditar e muitas também de memorizar. Claro, isso depende de cada um, mas nós vamos também dar algumas dicas para frente de como você pode fazer isso. Acima de tudo, nós falamos sobre os erros a evitar e falamos que muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse um sorteio bíblico, né? Abrem a Bíblia em qualquer parte, como se estivesse fazendo um sorteio. Abrem uma página qualquer e dali leem um texto fora do seu contexto e não percebem aquilo que está escrito. Nós falamos que é muito importante mesmo, que evite isso. Quando você lê um texto, deve olhar o contexto que está à volta. Deve evitar forçar o texto a dizer aquilo que você quer, não o que o texto está a dizer, né? E vimos também alguns perigos, como, por exemplo, dar uma ênfase exagerada a coisas pequenas e deixar de pegar o conteúdo principal daquela passagem. Eu citei um exemplo, penso que fiz isso na aula passada, mas algumas pessoas, por exemplo, quando leem o texto de Moisés, quando tirou as sandálias dos seus pés, porque Deus se manifestava diante dele, ao invés de se preocuparem com a santidade de Deus, que é o ensino principal, às vezes se preocupam unicamente com o detalhe das sandálias. Ou seja, tornam isso um ensino principal, quando na verdade não é o principal. Então, com base nisso, nós também terminamos a aula com alguns princípios, a necessidade naturalmente de se aproximar da Bíblia com uma atitude correta, com respeito, com fome, com sede. Isso também liga com o que os alunos falaram nas suas respostas. Alguns disseram, eu tenho tempo, mas às vezes não priorizo.
Então, acho que uma das coisas que temos que fazer é aproximar da palavra de Deus com muita sede, pedir, Senhor, dá-me sede da tua palavra. Os métodos vão ajudar, não é? Mas com certeza o desejo de aprender é muito maior e precisa ser isso que vai guiar o nosso estudo bíblico. Necessidade de fazer anotações, como eu disse, nem tudo vai ficar na nossa mente, nós temos que registrar, nós temos que ler o texto várias vezes, eu vou mencionar isso mais para frente, mas é muito importante, não imagine que você lê uma única vez, você vai perceber tudo numa única leitura, tá bom? Então, tome cuidado com essas coisas. Vamos entrar propriamente dito no que é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, para início de conversa, eu queria dizer que a Bíblia não é um livro qualquer. Naturalmente, ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo e, para entendê-lo, não vai depender só do seu intelecto, mas especialmente com a iluminação do Espírito Santo. Quando nós falamos que o Espírito Santo ilumina, significa que ele joga luz sobre a palavra para que nós possamos entender. Então, algumas pessoas perguntam, será que é preciso mesmo um método de estudo bíblico? Não basta apenas ter o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em mim, age na minha vida, ele vai me fazer entender, eu não preciso de método algum. Queria destacar isso porque a partir de hoje nós estamos começando com métodos, né? O Espírito Santo com certeza ilumina. É tarefa do Espírito Santo, é ação do Espírito Santo iluminar a mente do homem, mas é o homem que vai interpretar. Então, a interpretação é uma ação cognitiva. Deus nos deu capacidade de pensar, de interpretar. E o Espírito Santo, então, joga luz sobre a palavra para que nós possamos entender aquilo que está escrito. Certo? Então, o Espírito Santo ilumina e o homem interpreta. A partir daqui, então, nós vamos começar a pensar que métodos vamos usar, não é? São muitos métodos, há uma variedade enorme de métodos, mas eu estou classificando os métodos em 3 abordagens que são a base de todos os demais. Como eu disse, já os alunos que estudaram comigo o livro de Tiago, existem 2 abordagens básicas, né, e quero acrescentar uma terceira. A primeira é o método sintético, é aquela que dá uma visão de cima. É quando você lê um livro por inteiro, você tem a visão nas partes grandes. Há uma visão analítica, que é quando você estuda detalhadamente, você presta atenção nos detalhes. Eu sempre gosto de usar o exemplo da lupa. Quando você usa uma lupa, é porque você quer olhar os detalhes. Então, ou você olha um livro por inteiro, ou você vai poder olhar os detalhes. Então, é muito importante perceber essas 2 abordagens. Existe um outro método que é o método tópico. É quando você escolhe especificamente um assunto ou um tema qualquer e você vai para dentro de um livro ou dentro de vários livros estudar o que aquele assunto diz. Então, vamos lá perceber. Sintético é quando você tem uma visão geral. Você observa as partes grandes. Quando você lê um livro, uma porção daquele livro, você consegue identificar quais são os assuntos principais daquele livro, o que diz cada capítulo, você consegue ter uma visão de avião. O método analítico é quando você presta atenção nos detalhes, você pega uma passagem e você então vai aprofundar cada palavra, cada frase, tentando entender nos detalhes como se você estivesse a olhar de lupa. O método tópico, você elege um assunto. Então, você escolhe, por exemplo, um tema, mentira, você está preocupado o que é mentira, quando pode mentir ou não, se pode mentir ou não, quem inventou a mentira, as consequências da mentira. Então, você pega esse assunto e você vai procurar na Bíblia todos os versículos que falam sobre esse assunto e você vai registrar e vai tirar as suas conclusões. Esse é o método tópico. Então, essas 3 abordagens, na verdade, elas é como se fossem 3 janelas, como eu estou mostrando aqui. Vamos repetir lá. Método sintético, o método analítico e o método tópico. É como se cada uma delas fosse uma dessas janelas. E todas elas formam ou estão dentro de uma única casa. Mas eu quero chamar o método indutivo como a base.
O método indutivo, ele vai sustentar, de alguma forma, ele vai ser a fundação de todos os outros métodos. Quando você estuda um livro, você pode estudar um livro indutivamente. Quando você vai estudar uma passagem, você pode e deve aplicar o método indutivo para aplicar aquela passagem. Da mesma maneira, quando você estuda um assunto específico. Estamos juntos até aqui? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o método indutivo, já vamos começar a fazer as nossas práticas. Então, preste atenção. O método indutivo, ele é muito simples, porque é aquele que aplica 3 passos. Então, memorize esses 3 passos. Primeira coisa, ele precisa de observação. Segunda coisa, ele precisa de interpretação. E a terceira coisa é que ele precisa de uma aplicação. Então, são 3 passos. Primeiro você observa, depois você interpreta e, por último, você aplica. Quando você segue esses 3 passos, você está usando um método indutivo. É como se fosse subir uma escada. Cada degrau tem que ser obedecido. Primeira coisa, quando você lê um texto, você precisa perguntar a você mesmo: o que eu estou a ver? Quando você faz uma observação, significa que você vai ler aquela passagem com cuidado, prestando atenção nos detalhes, olhar bem o que você está a ler, examinar o todo daquela passagem, como também as partes. E para isso você tem 4 perguntas que você faz para perceber o texto. Quando você apenas lê, como eu mencionei na aula passada, existem 2 formas de leitura, uma leitura superficial e uma leitura mais aprofundada. Quando você lê a primeira vez, apenas leia, não se preocupe em fazer nenhuma anotação. Leia a segunda, mas agora preocupado em responder essas perguntas. Quem aparece no texto? Anote todas as pessoas que você percebeu que estão dentro daquele texto. Onde é que eles estão? Quando aconteceu isso? Foi de manhã, foi de tarde, foi num dia da semana? O que aconteceu? Quando você lê um texto e em seguida você fecha a sua Bíblia, pergunta a você mesmo: o que eu entendi? Se você não conseguir resumir, leia de novo, porque você ainda não percebeu. Então, primeiro passo, observação. Pergunte a você mesmo quem aparece, onde eles estão, quando se deu isso e o que aconteceu. Nós vamos fazer prática, você vai perceber daqui a nada. O segundo passo é interpretar. Primeiro você observa o texto, anota, e agora então você vai tentar entender o texto. Pergunte a si mesmo: o que eu entendi? O que significa isso que eu li? Interpretar quer dizer discernir o significado do texto. Quer dizer, você olha para as suas observações, aquilo que você já anotou, e procura compreender o sentido que o escritor queria transmitir quando ele escreveu às pessoas daquela época. Então, aplicar hoje, interpretar hoje, primeiro você tem que entender o que o escritor daquela época, do passado, quis dizer naquele momento. Então, por isso que eu mencionei na aula passada, às vezes ter alguns livros de apoio, como uma boa Bíblia explicada, ou, por exemplo, uma concordância bíblica, um comentário bíblico, muitas vezes pode ajudar a perceber as informações históricas, culturais, para interpretar melhor a passagem. Terceiro passo é a aplicação. Não basta apenas observar e entender o texto. Nós temos que aplicar o texto à nossa própria vida. E perguntas do tipo: o que eu devo fazer? Quer dizer, baseado naquilo que eu li, que lições eu posso tirar desse texto para a minha vida hoje? Isso é aplicar. Como é que eu posso praticar aquilo que eu li? Então, quando você lê um texto, você deve chegar até esse ponto. Nós não lemos apenas para a nossa mente, como já falamos. Lemos para viver, lemos para aplicar, lemos para ser transformados. Então, é importante chegar na aplicação. Mas para aplicar, primeiro você tem que observar. E primeiro, antes disso, você tem que também interpretar bem. Então, siga os passos, observe, depois interprete, por último, aplique. A aplicação quer dizer colocar em prática aquilo que foi estudado. Eu tenho que deixar que Deus fale ao meu coração através do texto. E que, de alguma maneira, aquele versículo, aquele texto, aquela passagem
possa influenciar a minha vida e minha maneira de viver. Aí sim, o estudo bíblico está a cumprir o seu papel. Existem alguns perigos, eu quero destacar isso de novo, tá bom? Há um perigo de algumas pessoas quererem saltar as etapas. Quer dizer, corre para tirar logo aplicações, tirar lições, sem ter entendido bem o texto. Isso leva a conclusões erradas. Muito perigoso isso. Há pessoas que quando leem o texto dizem, o que esse texto quer que eu faça? Então, corre para uma aplicação sem ter observado bem, sem ter entendido bem. E isso pode, de alguma forma, trazer consequências muito desastrosas. Eu gosto de dar um exemplo, porque ele é muito comum. Você já deve ter visto isso muitas vezes. Eu já vi dezenas. Aquele texto quando Jesus encontra os discípulos e os chama. Eles venham após mim, eu vos farei pescadores de homens. São homens pescadores que estão na beira do mar. E o texto diz que eles estão consertando redes. Naturalmente, se eles são pescadores, estão a trabalhar com as redes. E quando voltam do mar, eles têm que consertar as redes. Eu tenho ouvido isso ao longo de muitos anos. Muitas pessoas leem esse texto e correm para a aplicação e começam a pregar sobre a importância de consertar suas vidas. Às vezes preparam mensagens sobre isso, discursam sobre isso, ensinam sobre isso. Mas esse texto não está a falar de consertar a vida. Esse texto, se você observar bem, ele está a falar que Jesus passa na praia, chama aqueles homens para serem pescadores de homens. Quer dizer, eles largam o seu trabalho de pescadores e seguem Jesus. O texto não está a falar de consertar vidas. Devemos consertar as nossas vidas? Com certeza. Mas se você quer falar sobre isso, se você quer pregar sobre isso, você não pode usar esse texto como um pretexto. Estamos juntos, né? Eu estou a dizer que nós não podemos fazer alegorias em cima do que o texto não está a dizer. Eu já vi pessoas, por exemplo, pregarem sobre as 5 pedras que Davi usou, né? Ele pegou 5 pedras quando foi lutar com os gigantes e começam em cima disso a mencionar pedras e criar nomes para essas pedras. Né? Para derrubar o inimigo você precisa do amor. Para derrubar o inimigo você precisa de fé. Para derrubar o inimigo você precisa de seja lá o quê. Quer dizer, as pessoas criam em cima daquilo que o texto não está a dizer. Isso não é um estudo bíblico fiel. Observar é o primeiro passo. Entender o que o autor estava a dizer. E por último, então, você vai tirar lições. Perigo, não salte etapas. Siga a sequência. A observação é tão importante que nós temos tantos alunos homens, segundo a minha lista aqui, que eu pensei, os homens gostam de carros. E um exemplo que eu queria dar para observação é que normalmente quando você vai comprar um carro usado, não é muito prudente ver esse carro à noite. No escuro, naturalmente, você pode ter surpresas e descobrir, por exemplo, que aquele carro estava com problemas de amassados, problemas que não percebeu no primeiro momento porque você não observou bem. Então é muito importante observar. Tenha cuidado na observação. Não seja imprudente como alguém que vai comprar um carro à noite, tá bom? É muito importante que você olhe o texto. E como hoje nós temos um tempo menor, porque perdemos um pouco no início da aula, eu quero ir direto ao texto para que você possa começar comigo a praticar. O texto está em Marcos capítulo 6, do verso 1 a 6. Eu coloquei aí na projeção, você pode acompanhar na sua Bíblia. É muito bom que você tenha a sua Bíblia, que você marque e aponte no seu caderno. Tá bom? Marcos capítulo 6, verso de 1 até 6. Eu estou apenas usar esse exemplo para você ver na prática os 3 passos sendo aplicados. O texto diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem mais tais maravilhas por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria,
irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias e as circunvizinhanças a ensinar. Você escolhe um texto que tenha começo, meio e fim. Aqui é uma passagem simples, 6 versículos, e aí você faz o passo número 1. Lembra qual é o passo número 1? Observar. Então, para observar, você tem que fazer 4 perguntas de observação. Lembram isso? Primeiro, quem aparece no texto, quando se deu esse facto, onde as pessoas estão e o que aconteceu, que é um pequeno resumo com suas palavras. Eu tenho pessoas que estão conosco no chat, então eu gostaria de saber, você que está aí, gostaria de pensar, gostaria de tentar, gostaria de alguma maneira fazer uma tentativa, pensar quem são as pessoas que aparecem no texto? Pode responder, é o seu tempo de pensar. Olhe o texto novamente, faça uma listinha. Quem? Quem aparece no texto? Quem são as pessoas que aparecem no texto? Alguém quer tentar? Pense. Infelizmente não temos o tempo suficiente para dedicarmos muito tempo aqui para as interações. Mas essa é só uma primeira tentativa e na semana que vem nós vamos trabalhar mais sobre isso. Então vamos para frente um pouco, já que algumas pessoas já estão a pensar nas suas casas. O texto é claro, né? A primeira pergunta que aparece no texto, Jesus, não é? O texto fala que Jesus estava lá. Fala também que os discípulos estavam lá. E ele fala que as pessoas do povo estavam lá. Vejam, por favor, não cometam erro. Ele menciona ali a família de Jesus, mas é só um pensamento na cabeça do povo. Ele diz, não é esse filho de José, de Maria, as mulheres, suas irmãs, seus irmãos, e menciona, mas aquelas pessoas não sabemos se estavam ali. Provavelmente não, talvez sim, mas nós não podemos afirmar. Mas com certeza podemos afirmar que Jesus estava lá, os discípulos estavam lá e as pessoas do povo estavam lá. Primeira pergunta, quem? A segunda pergunta é quando e depois onde. Essas são simples também. O texto diz que foi num dia de sábado. Às vezes vai dizer pela manhã, às vezes vai dizer logo cedinho, no primeiro dia da semana. Então observe o tempo. Às vezes parece um detalhe, mas por exemplo, quando é um sábado, às vezes vai criar uma circunstância, uma reação por parte do povo, porque sábado era um dia sagrado. E eles, então, com base nisso, criticam Jesus, muitas vezes. Por exemplo, se você vê no caso da mulher samaritana, quando o texto diz que era 12 horas a hora que ela vai buscar água. E aí você começa a pensar, mas 12 horas não é uma boa hora para buscar água. As pessoas buscam água normalmente ou muito cedo, quando ainda é fresco, ou no final da tarde. Então, o quando pode ser o dia da semana, pode ser um evento, pode ser durante uma festa, pode ser durante a Páscoa, pode ser um momento ou logo após de alguma coisa. Isso vai lhe ajudar a entender o que aconteceu. O texto diz que foi na cidade de Jesus, que era Nazaré. Mas veja, às vezes a cidade é muito grande. Você pode dizer, isso aconteceu em Florianópolis. Mas aonde? Foi na Barra da Lagoa? Foi aonde? Foi no mercado público? Foi na catedral? Foi aonde? Foi no calçadão? Você tem que determinar se o texto diz, é claro, nem sempre vai dizer. Que lugar? Se é uma cidade, se foi em Jerusalém, se foi aonde? Se foi no monte, se foi no mar, se foi no rio. Onde foi? Tá certo? Se diz o nome da cidade, você aponta. Se diz o lugar da cidade, você aponta. Aqui no caso foi na sinagoga, quando Jesus visitava Nazaré. Aí você faz um resumão com suas palavras e disse novamente, se você não consegue resumir, leia tudo novamente e tente colocar em poucas palavras o que você leu, o que aconteceu. Aqui eu resumi assim, Jesus e seus discípulos foram a Nazaré. Veja que aparecem as pessoas que estão do outro lado, né?
Jesus e seus discípulos foram a Nazaré. Na sinagoga, quer dizer, onde aconteceu, Jesus ensinava e o povo se admirava pela sua sabedoria, né, por conhecer a sua família. É quando eles perguntam, né, afinal, esse não é o filho de Maria, de José, o carpinteiro? Não conhecemos seus irmãos? Em reação a isso, o povo desprezava Jesus. Mas Jesus disse: nenhum profeta tem honra na sua própria terra. E ele não fez mais nenhum milagre naquela cidade por causa da incredulidade do povo. Então, aqui foi o meu resumo. Você vai fazer isso com as suas palavras. Estamos juntos aqui? Então, 4 perguntas: quem, quando, onde e o que aconteceu. Uma outra coisa que pode ajudar você na interpretação, agora passando para o passo 2, você focar em cada um dos personagens. Aqui nós temos 3 pessoas que agiram, ou 3 grupos, né? Jesus, os discípulos e o povo, né? As pessoas do povo. Então, quando você lê um texto, é muito interessante você pensar em cada pessoa individualmente. Às vezes, você vai focar no que Jesus disse, no que Jesus fez, mas também você pode focar na reação da outra pessoa. E dali tirar lições para copiar ou para evitar. A reação do povo também tem reações positivas e reações negativas. Então, faça um quadro, coloque os personagens e você então vai escrevendo abaixo. Não faça tudo um texto, tá bom? Tente tirar as ideias. Por isso eu coloquei aqui em forma de uma tabela. Olha lá. Eu dou um exemplo para você aqui. O texto fala que Jesus aproveitava as oportunidades para ensinar, porque o texto diz isso, eu não tirei isso da minha cabeça. O texto diz que Jesus foi na sinagoga e ensinava. O texto diz também que ele tinha sabedoria, porque as pessoas estavam admiradas da sabedoria com que ele ensinava. O texto fala também que ele tinha poder de curar, porque diz que muitas pessoas procuravam para serem curadas. Essas ideias eu não tirei da minha cabeça, eu tirei de dentro do texto bíblico. Então você tem que olhar aquilo que você observou bem e tirar daqui os ensinamentos. Quando você olha nos discípulos, o texto não fala nada em especial sobre eles, então não invente. Se o texto não fala, não coloca nada. Mas quando nós olhamos para as pessoas do povo, o texto diz que elas ficavam admiradas diante dos sinais. Não é isso? Claro, eles ficavam surpresas, admiradas, impressionadas com os sinais que Jesus estava fazendo. E até poderia até acrescentar aqui, não só isso, mas admirados também com a autoridade dele, né, com o ensino. Então poderia até acrescentar aqui, admiradas, isso aqui é só um exemplo naturalmente, né? Ficavam admiradas com a sua autoridade no ensino e também com seus sinais. Mas o texto fala que o povo agiu com incredulidade, eles não criam, eles desprezavam Jesus, porque diziam, mas nós conhecemos ele é nosso conterrâneo. Não, não pode ser. Ele é um dos nossos, ele é alguém que nós vimos aqui outro dia. Então, essas informações foram tiradas, foram aprofundadas, foram interpretadas com base naquilo que nós observamos. E aí, você tem que fazer perguntas de aplicação para você mesmo, né? O que esse texto me ensina? Quais são os ensinos que eu posso pôr em prática? Eu fiz aqui algumas perguntas como exemplo, naturalmente, para que você possa refletir e, com base nisso, nós possamos interagir. Eu tenho aproveitado as oportunidades para ensinar o Evangelho. Nós vimos que o texto, que Jesus aproveitava as oportunidades, que ele foi na sua cidade, ele foi até a sinagoga e ele ensinava. Eu posso perguntar a mim mesmo, com base na atitude de Jesus, que aproveitava as oportunidades para ensinar. Eu, Maura, tenho aproveitado as oportunidades para ensinar? Você tem aproveitado? Pergunta número 2, né? Jesus, ele falava com sabedoria, de tal maneira que as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria dele. Você pode, com base nisso, perguntar a você mesmo, será que eu tenho agido com sabedoria? Quer dizer, Jesus era sábio, eu também sou sábio. Eu sei agir com as minhas palavras, com as minhas atitudes, de modo que as pessoas percebem e me classificam como uma pessoa sábia. Tenho crido no poder de Jesus ou demonstrado incredulidade? Aqui agora já pensando no povo, não? O texto
mostrou-nos que o povo foi descrente, o povo duvidou, o povo foi incrédulo. Então eu olho aquela atitude e penso, qual tem sido a minha atitude diante do poder de Jesus? Eu tenho agido com incredulidade? Muitas vezes, apesar de sermos cristãos, isso pode acontecer conosco. Nós acharmos que alguns problemas Jesus não tem poder para resolver. Olhamos para uma situação de doença e achamos que não vale nem a pena orar. Isso é incredulidade. Enquanto a vida é esperança. Nós temos que orar e clamar. Confiar na soberania de Deus. E é claro que a morte, ela acontece e vai acontecer. Mas nós também temos, sim, muitos textos na palavra que nos encorajam a orar e pedir por cura. Então, quando nós falamos na reação do povo de incredulidade, eles não criam que Jesus tinha poder. E o texto diz que não foi possível fazer milagres naquela cidade por causa da incredulidade do povo. Então você pode perguntar, será que existe alguma atitude no meu coração de incredulidade impedindo a ação de Jesus? Às vezes eu posso não crer que Jesus tem poder para salvar alguém, ou não crer que Jesus tenha poder para mudar uma situação na família. Então eu preciso crer. Eu gosto daquela expressão que diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Não é? Quando nós colocamos diante de Deus que nós precisamos crer, ajuda-nos a crer. Então esse é um exemplo de um texto que nós acabamos de aplicar os 3 passos, que são os passos do método indutivo. Primeiro você observa, depois você interpreta e terceira coisa você aplica. Que tal tentarmos fazer em casa sozinhos um exercício essa semana? A nossa cadeira é estudar a Bíblia sozinho, então você precisa tentar. Eu gostaria de encorajar todos os alunos a aplicar esse texto, os 3 passos, de uma forma muito simples. Primeiro você observa, tá bom? Se você conseguir fazer os 3, observar, interpretar e aplicar, já vai ser muito bom. Se você não conseguir, pelo menos observe o texto, tá bom? E observar, você já sabe, tem que fazer aquelas 4 perguntas de observação. Quem, quando, onde e o que. Eu estou propor para você um texto de Lucas. Os textos dos evangelhos, por serem narrativos, eles são fáceis. E eu estou a pegar aqui passagens bem conhecidas para que você possa praticar. Capítulo Lucas 14. Deixa eu ver se eu não fiz errado aqui a minha... Lucas 14, de 1 a 6. Texto bem pequenino. Diz assim, aconteceu que ao entrar ele, veja quem é esse ele, olha os versículos anteriores, olha o contexto. Num sábado, na casa de um dos principais dos fariseus, também está a dizer onde é que eles estão, para comer o pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e fariseus, olha, tem mais pessoas aí na casa, perguntou-lhes, é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. E, a seguir, perguntou, qual de vós, se o filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? E a isto não puderam responder. Texto simples. Eu apenas escolhi um texto pequenino, 6 versículos, para você fazer essas perguntas. Quem, quando, onde, o quê, tá bom? Só observação. Não precisa aprofundar os outros passos, a não ser que você queira. Mas na aula seguinte, nós vamos começar a estudar o método de trecho específico. Eu vou explicar os passos de como você pega uma passagem e estuda essa passagem do início ao fim. E, naturalmente, você vai aplicar o método indutivo. Então, é muito importante que você tente, tá bom?
Como é que você pode fazer isso? Você pode mandar para o meu e-mail, como está aí, maurajn@hotmail.com. Você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp pessoal, mas nós já abrimos, como já mencionamos, um grupo de WhatsApp para a nossa classe. Então, nós temos a ajuda da Fabienne, que é a nossa secretária, uma irmã em Cristo, que é nossa aluna também, e ela está, então, responsável por mandar o material e também por matricular nesse grupo de WhatsApp as pessoas que queiram participar. Você pode mandar por ali, tá certo? A sua tentativa. Se você não quiser mandar no grupo, pode mandar no e-mail, tá certo? Mas tenta observar, tenta fazer a lista de quem são as pessoas, que altura aconteceu isso, que dia da semana, ou se diz a hora, onde é que eles estavam, diz o nome da cidade, olha o contexto, não diz o lugar naquela cidade, tá certo? E, acima de tudo, tente fazer um pequeno resumo do que diz naturalmente aquele texto. Bom, se você fizer isso, naturalmente você vai começar a dar os primeiros passos do método indutivo. Isso vai ser a base para o estudo de passagem, que é o que nós vamos fazer na próxima semana. Bom, então, como eu disse, hoje nós atrasamos um pouquinho. Eu queria saber se cada um de vocês que está ainda online, aqueles que estão a observar, se gostariam de fazer comentários ou lançar algumas perguntas no minuto final. Como nós começamos um pouquinho atrasados, ainda vamos roubar um pouquinho de tempo no final. Algumas pessoas tiveram problemas na conexão, não tem problema, você pode assistir isso depois. E também, de novo, né? Fico feliz pela paciência que vocês tiveram de, mesmo atrasando um pouquinho com nossos problemas técnicos, depois vocês tiveram a oportunidade de entrar. Minha pergunta é, vamos tentar? Vamos praticar? Quais são os passos que você precisa dar? Eu estou propondo um primeiro passo, observar bem o texto, ler mais que uma vez. E à medida que você ler mais que uma vez, você então vai fazer 4 perguntas. Quais são as 4 perguntas? Consegue dizê-los ainda? 4 perguntinhas básicas para observar bem um texto. Se você observar mal, sim, aí você vai ter problemas, porque você vai interpretar errado. Eu estou ouvindo aqui algumas respostas no chat dizendo, vamos tentar. Então, o texto simples de Lucas, estou dando um texto bem simples para que vocês possam praticar na próxima aula. Lucas, capítulo 14, os versos 1 a 6. Podia ser qualquer um, tá? Se você quiser até tentar com outro, mas esse é apenas uma tentativa. Então, mande pelo meu e-mail ou mande pelo grupo. Se você não quiser mandar no grupo, não quer se expor no grupo, não tem problema. Mas durante a semana, interaja. Se você ainda não está inscrito, tá certo? Se inscreva. A PIB gostaria de ter uma ideia de quem são as pessoas que estão a participar, tá ok? Se você não está inscrito, matricule-se. E, de novo, vou aguardar a sua resposta. Essa semana recebi muitos contatos, fiquei bem feliz. Algumas pessoas me ajudaram, inclusive, na troca de letras, já percebi no texto uma troca de letras, já corrigi, e também no próprio PowerPoint. Então, isso prova que as pessoas estão a assistir, estão a ver, estão a ler. Então, não tenha medo, tá bom? Vamos interagir. Estou muito feliz com isso. E agora, fica o meu desafio para a semana. Na semana passada eu perguntei qual o seu maior problema. Muitas pessoas responderam. A maioria dos alunos colocou que o problema é tempo-disciplina. Mais disciplina do que tempo, porque tempo todos nós temos o mesmo, são 24 horas por dia. Mas o problema maior é nos disciplinarmos, é termos um tempo marcado para o estudo bíblico. Então a pergunta é, vamos tentar? Vamos lá. A Simone está dizendo que vai tentar. Quem, quando, onde, o quê? É isso mesmo, Simone. Ótimo. Juliane, vou esperar a sua resposta. Davi, vamos colocar em prática. É isso mesmo. Cada um de vocês está convidado a enviar, tá certo? Mande, não tenha medo de errar. Esse é um exercício.
Se você errar, eu vou tentar interagir com todos. Então, fico a aguardar durante a semana as suas respostas. Você pode lançar perguntas também, tá bom? Pode mandar no próprio grupo do WhatsApp se você tem perguntas específicas. E na semana que vem, nós vamos trabalhar então especificamente sobre como estudar uma passagem. Como é que nós vamos aplicar esse método indutivo para estudar passagens. Tentem. Vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a todos. E que dessa classe possam surgir muitos estudantes da palavra de Deus. A sua cabeça, vamos orar. Pai amado, muito obrigada, nós te louvamos mesmo, por todas as pessoas que já entraram nesse momento, aqueles que vão assistir futuramente, mas nós pedimos que tu desperte sobre o teu povo, Senhor, um desejo de estudar a tua palavra. Que haja, Senhor Deus, uma motivação vinda do teu Espírito Santo. E que isso nos dê tanta sede da tua palavra que a gente consiga achar tempo, que nós consigamos, ó Deus, nos disciplinar. E que realmente, Pai, com a ajuda desses métodos, nós tenhamos um entendimento maior da tua palavra. Abençoa cada aluno. Obrigada, Senhor Deus, mais uma vez, por nós termos conseguido resolver o problema técnico no tempo e na hora. Oramos pela vida do Marcelo, que tu abençoes a cada dia. E nós queremos pedir que tu vás com cada aluno durante essa semana difícil. E pedimos em nome de Jesus que tu fiques conosco. No nome de Jesus. Amém. Então, amados, fica o último aviso. Na próxima semana eu vou estar pregando lá na PIB. Então é possível, ou quase provável, que a gente vai ter um pequeno atraso na entrada como hoje, não é? Mas nós já vimos que não é o fim do mundo atrasar um pouquinho, tá bom? É porque logo depois da pregação vamos entrar na classe. Peço que orem por mim, é sempre uma responsabilidade muito grande pregar, tá bom? Eu quero falar sobre a glória de Deus. Então, se você quer entender mais o que significa glória de Deus, então assista o culto e logo em seguida nós vamos entrar na pregação e em seguida a classe, tá ok? Conto com as suas orações, Deus abençoe a todos e estamos juntos até a próxima semana. Terceira aula, estudo de uma passagem específica ou de um trecho. Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Tenham todos uma boa semana.